Estimados amigos, camaradas, queria enviar-vos uma saudação muito fraternal por esta elevada participação, pelo calor com que nos receberam, pela forma como enchem esta sala. Temos razões para vos dizer: saudamos-vos, aos militantes comunistas, aos homens e mulheres sem partido da CNU, bem-vindos, estão aqui conosco e bem. E com a consciência que quando celebramos o aniversário de alguém, gostamos de ter a nossa família, mas também gostamos de ter os amigos. Temos a consciência que esta sala, que este salão enorme, a maioria das pessoas que aqui estão não são inscritas no Partido Comunista Português, são amigos do partido. Que bom que é poder celebrar os 92 anos do PCP com a presença de tantos amigos que aqui o quiseram celebrar. Saudação a um partido que, ao longo dos seus 92 anos, nas horas boas, nas horas más, esteve sempre junto daqueles que foram a causa e os destinatários da fundação deste partido, os trabalhadores e o nosso povo. Um partido que resistiu e lutou quando outros desistiram. Um partido que lutou e construiu o abril quando outros baixaram essa bandeira e mudaram de campo. Resiste e luta hoje numa situação bem difícil para os trabalhadores do nosso povo. Um partido que está sempre, mas sempre, do lado daqueles que lutam por uma vida melhor, que lutam pela liberdade, pela democracia, que lutam por direitos, como acontece atualmente. E é por isso que nós temos esta profunda satisfação de vos ter aqui, porque somos um partido e somos de um partido diferente, um partido que não é igual aos outros, na forma de estar na política, na forma de intervenção, na forma como resgata aquilo que mais nobre tem a política, que é servir os trabalhadores e o povo e não nos servirmos a nós próprios. Partido de homens de grande coragem, como o camarada Álvaro Cunhal, cujo centenário comemoramos neste ano 2013. Um homem que podia, tendo em conta as suas origens, estar do outro lado. Fez uma opção de fundo, de filiação, integração e luta dentro do Partido Comunista Português. Passou tortura, passou prisão, passou clandestinidade, contribuiu com a sua inteligência para uma obra teórica de grande valor reconhecida internacionalmente. Um homem que abdicou de qualquer privilégio ou vantagem pessoal, nunca querendo mais do que aquilo que os seus camaradas tinham. Um homem que é exemplo, de facto, de que quando mesmo tudo parece perdido, mesmo quando às vezes parecia que o inimigo ia liquidar, ele nunca desistiu. Mesmo quando, depois de abril, viu o retrocesso, os recuos, conhecemos as derrotas, aquele homem acreditou sempre que as derrotas são circunstanciais, que este projeto, esta ideia de um partido comunista que luta pela transformação da sociedade, que procura a libertação da exploração do homem pelo homem, é um sonho, é difícil,
mas a perspectiva que temos é que um dia havemos de alcançar esse objetivo de uma vida melhor do ser humano livre da exploração por outro ser humano. Camaradas e amigos, estamos numa situação difícil, profundamente inquietante para os trabalhadores e para o nosso povo. Passados que são praticamente 2 anos sobre o pacto de agressão, na Madeira o povo sofre triplicadamente, é triplicadamente roubado. O roubo acontece em primeiro lugar com todas as medidas de âmbito nacional que se estão a estender à região. O povo madeirense sofre em segundo lugar ou a tradicional penalização em virtude dos custos da insularidade que se somam às penalizações nacionais. E como se não bastasse, os governos há cerca de 1 ano impuseram uma terceira forma de roubo ao povo e à região. Foi aprovado um programa específico contra as populações e contra os trabalhadores desta região, exclusivamente destinado a quem é destas ilhas. Passado que é 1 ano de implementação desse programa de ajustamento económico e financeiro, 1 ano depois daquele programa de agressão ao povo e à região, os resultados estão à vista. São resultados trágicos. A maior taxa de desemprego do país, o maior risco empresarial do país, a maior proporção de falências do país, a maior taxa de pobreza, a maior queda de rendimento disponível, a maior redução de investimento dos últimos 30 anos, além da redução drástica da qualidade e eficácia do sistema regional de saúde e de educação. Assim podemos dizer claramente que com este governo do PSD-CDS está a acontecer a maior de todas as agressões à autonomia, ao povo e à região. Mas também é importante que se diga que o Governo Regional da Madeira não tem sabido defender os interesses da região e do seu povo. A vida está a demonstrar como o Governo Regional se rendeu ao papel de correia de transmissão das políticas da troika externa, rendeu-se à função de mero executante das políticas de distribuição e de saque do povo e à região. Tal como o Governo da República, o Governo Regional nada propõe a não ser sacrifícios, mais cortes, mais austeridade numa política de quem não tem saída. Mas também no plano nacional. Hoje ouvimos as notícias da chamada avaliação da Troika, da 7ª avaliação. É impressionante, camarões, ouvir aquele Ministro das Finanças com aquela voz suave como veludo, mas com o objetivo claro de desembainhar um punhal contra os trabalhadores e os seus interesses e os seus direitos. Eis a perspectiva que este governo oferece aos trabalhadores, ao povo e ao país. Mais desemprego, mais recessão, mais cortes, mais despedimentos, num quadro em que não resolveram nem o problema da dívida, nem o problema do déficit. E o que espanta, camaradas, é a brutalidade deste diagnóstico e desta perspectiva, sem apresentar uma medida que fosse um pouco com esta ideia. Hoje estamos mal, mas a perspectiva é que para onde ficamos melhor, ou para o outro. Não, camaradas. Aquilo que aquele Ministro das Finanças do governo do PSD-CDS-PP disse é que preparem-se porque vão pagar com língua de palmo em 2013, em 2014, em 2015 e, se necessário, 2016. Nós consideramos que esta violenta afirmação de política desengraçada para o nosso país tem de ter um fim. Tem de ter um fim. É preciso romper com este caminho para o desastre. O que é preciso mais? É preciso pôr o povo português a pão e água para
se descobrir que este governo está a mais, para que este governo deve ser demitido, para que este governo deve ser derrotado, tal como a sua política. E por isso não entendemos a posição do Presidente da República, que hoje, perante isto, dizia: é uma tragédia aquilo que o governo está a apresentar. É? Então e depois? Fica a olhar para a tragédia ou tinha a sua obrigação de resolver e dar uma contribuição para derrotar esta política e para derrotar este governo? Mas também ficamos surpreendidos com o PS, que, um pouco em jeito de carpideira, foi dizendo: isto é uma agonia para o povo português. Fica bem este sentimento, mas então, e o último parágrafo? Então o que é que o governo pensa deste governo? O que é que o PS pensa deste governo, da sua política? Não é tempo do PS se demarcar desse pacto de agressão que assinou com o PSD, com o CDS, e dizer que rejeita esse pacto, que luta connosco para derrotar este governo e derrotar esta política? Não fique na posição de carpideira, venha para o combate, como nós estamos a fazer com os trabalhadores e com o povo português. Meus camaradas, bem pode o PS ficar nas covas à espera que quanto pior, melhor. À espera que depois capitalize o descontentamento, particularmente nas autarquias locais, nas eleições para as autarquias. É profundamente errado ficar numa perspectiva de taticismo eleitoralista e deixar que o nosso povo, o nosso país, sofra aquilo que está a sofrer com este governo e esta política. Mas temos, camaradas, felizmente cada vez mais portugueses, a ganhar consciência daquilo que o Partido Comunista Português disse em 4 de abril de 2011, a quando da assinatura do Pacto de Agressão. Ficámos sozinhos na altura a dizer: não vão por aí, esse é o caminho da desgraça, esse é o caminho da recessão, do desemprego, do aumento da dívida, do aumento das injustiças, da pobreza. Não vão por aí. Ficámos sozinhos, olhavam para nós como: lá estão os comunistas a falar mal, lá estão os comunistas a dizer mal. A própria comunicação social olhava para nós com algum desplante: lá estão estes, sempre com o discurso do costume. Hoje são quase todos a dizer: afinal, o PCP tinha razão, esta política é um desastre para o país. Mas não nos limitamos a ter razão. Lutamos contra esta política, contra esta situação. Mobilizamos vontades. Quando tudo parecia conducente a desistir, a baixar os braços, em que sofríamos uma razia todos os dias de comentadores, de analistas, de governantes, de ex-governantes, a dizerem: isto é inevitável, aguentem. Vocês aguentam mais, vocês têm que suportar, isto é assim porque é assim. E hoje, camaradas, são tantos os portugueses que ao nosso lado lutam contra esta política, contra este governo. Lutas espantosas, com grande dimensão, que ainda hoje se refletiu em Lisboa com aquela manifestação de dezenas de milhares de trabalhadores da administração pública e do poder local. E tem sido essa luta cada vez mais larga, com maior dimensão, mais intensificada, que leva a que hoje o governo hoje já está praticamente morto. Pode durar mais meses, mas politicamente está morto. Viu reduzida a sua base social de apoio. Hoje é um governo com dificuldades em sair à rua, em falar aos portugueses,
E isto demonstra, camaradas, que nós tínhamos razão. A luta é o caminho. Mesmo sabendo, e usando aquela expressão que usamos no nosso partido, que quando se luta, nem sempre se ganha, mas quando não se luta, perde-se sempre. E é por isso que nós aqui estamos. Também, neste dia de celebração do aniversário do partido, que bom que é estar aqui na Madeira convosco, com esta sala cheia, com certeza com as inquietações que resultam da vida, que resultam das vossas dificuldades, dos vossos problemas, mas simultaneamente este sentimento de confiança e de esperança de que isto não há de ser sempre assim, de que juntos, unidos, convergentes, somos capazes de derrotar este governo e a sua política e encontrar uma política patriótica e de esquerda capaz de resolver os problemas nacionais. Esta é, pois, camaradas, uma questão central da necessidade de desenvolvermos a nossa luta. Luta de massas, luta institucional. Vem aí as eleições para as autarquias. Nós vamos concorrer no quadro da CDU, com o Partido Ecologista aos Verdes, com a ID, com milhares e milhares de independentes que vão integrar as nossas listas. Queremos dizer que vamos no quadro da CDU, a nível nacional e também aqui na região autónoma da Madeira, seja no Funchal, seja em qualquer outro concelho. Andam para aí a propor coligações. Bom, mas não sei se alguém reparou que propõem coligações em torno de quê? Ou seja, fazemos aqui um arranjinho para que o PS pudesse ganhar a Câmara do Funchal. Mas com base em que programa? Com base em que princípios? Sabemos que o PS não tem muito amor aos princípios, tendo em conta as alianças que fez em eleições anteriores. Mas vem dizer ao PCP, à CDU, que quer uma coligação sem programa, sem princípios? Não. Nós, quando nos colocamos na posição da alternativa, queremos saber, governar não é governar com quem? É governar para quê e governar para quem? E se não houver programa, não contem connosco, tendo em conta este objetivo supremo. Porque nós dizemos, queremos governar, queremos ser parte do governo, mas sabendo para quem é que vamos governar e para fazer o quê. Porque senão estamos a enganar os trabalhadores e o povo. Este partido que afirma ter uma política de verdade, uma só cara, então era capaz, camaradas, em nome de um arranjinho de este ou aquele lugar no Ministério, este ou aquele lugar numa Câmara Municipal, era capaz de se sujeitar a isto, abdicando da sua política de verdade, das suas propostas para os trabalhadores e para o povo. Não peçam isso ao PCP, porque o PCP apenas tem um compromisso com os trabalhadores e com o povo e não com qualquer outra força política. Assim o faremos e deixemos o povo madeirense decidir. Camaradas e amigos, já prolonguei mais como pensava, mas termino com este sentimento profundo de satisfação. E, sabem, vocês estão a ouvir falar e por vezes sentem que eu estou a transmitir confiança e esperança, mas vocês nem imaginam a esperança e a confiança que nos dão, que me dão com a vossa presença, a vossa saudação, a vossa participação. Viva a CDU! Viva